Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E aí, vai ter mais treinador demitido essa semana, semana de data FIFA. É a semana que os dirigentes adoram. Não, vamos recomeçar um trabalho. O John Textor foi o primeiro. Já chutou o Martin Anselmi e agora está em busca de treinadores. E aí, será que vem treinador do mercado mesmo, né? Treinador que já atua no futebol brasileiro? Será que o John Textor vai voltar com aquela ideia de trazer treinador português, que atua no futebol português, né? Atuando num time menor para fazer carreira? Enfim. E o Corinthians, Dorival Júnior também estava, segundo algumas fontes da diretoria corintiana, por um fio. Estava por um fio. Será que depois do jogo de ontem contra o Flamengo, o Corinthians não venceu? O Corinthians não tem vencido, né? O Corinthians não tem conseguido engatar uma sequência interessante esse ano com o Dorival Júnior, mesmo com o título da Supercopa Rei do Brasil. O Campeonato Paulista do Corinthians foi ruim, já deveria ter sido eliminado pela Portuguesa, conseguiu uma sobrevida e depois foi eliminado pelo Novo Horizontino, né? E o Campeonato Brasileiro do Corinthians é um campeonato bem abaixo para um time que foi campeão de Copa do Brasil, um time que foi campeão de Supercopa, um time que tem craques no seu elenco. E aí muita gente achando que a culpa agora, que não está dando certo, a culpa é do Dorival. E depois de ontem, o dirigente do Corinthians, Marcelo Paz, deu uma declaração que mais deixou pulga atrás da orelha do torcedor do que tranquilizou quanto à permanência ou saída do Dorival Júnior. Bom, ontem o Santos do Cuca que chegou no Santos, beliscou um empatezinho contra o Cruzeiro, que está sem treinador no concreto. O Arthur Jorge foi anunciado, vai ter aí essa data FIFA para ajeitar a raposa. Não haveria um momento melhor para chegar um novo treinador, para trazer novas ideias. E o Arthur Jorge, um grande treinador, acredito que vai dar jeito nesse Cruzeiro. O Cuca eu não sei se vai dar jeito no Santos, né? O Santos reclama muito de um gol anulado. Realmente, eu, no primeiro olhar, vi posição legal. Mas, na hora da corrida ali, né? Joelhinho na frente, a linha traçada de uma forma muito controversa, o Santos vai reclamar na CBF. Poderia ter sido já uma vitória fora de casa no primeiro jogo do Cuca, né? Eu não vou dizer que o Santos jogou bem, que o Santos melhorou e tal. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Mas eu vi um Santos agressivo, né? Eu vi um Santos com mais inteligência nos contra-ataques. Enfim, não é um time que tem boas peças para o Cuca fazer um excelente trabalho, mas não acho que rebaixamento, Z4, seja o lugar do Santos. Com um pontinho ontem, ele saiu do Z4 e acabou jogando o Botafogo, que tem 2 jogos a menos, venceu o Red Bull Bragantino e mesmo assim demitiu o Martin Anselmi. John Textor já não gostava do trabalho, mandou o argentino embora. Agora a dúvida é a seguinte: vai pegar um treinador acostumado com o Campeonato Brasileiro, acostumado com torneios sul-americanos, ou John Textor vai impor um treinador europeu, um treinador português, voltando às raízes do projeto da SAF Botafogo, né, com o Luiz Castro, com o Arthur Jorge? Houve outros portugueses, como Bruno Lage, Renato Paiva, mas que não estavam atuando no futebol português, né? Enfim, então, existem alguns nomes, como o Hugo Oliveira, que vem fazendo um trabalho interessante no Famalicão, mas é só a primeira experiência do Hugo Oliveira, né? Eu acho que é um treinador muito cru, por mais que como auxiliar técnico tenha passado por clubes europeus, né, da Premier League, o Everton é um exemplo. Enfim, eu acho que é um treinador muito cru para o que o Botafogo precisa nesse momento, que é resultado imediato. Não tá pegando o Hugo Oliveira em dezembro para fazer uma pré-temporada em janeiro e começar a jogar Brasileirão em março, né? Então, acho que o Hugo Oliveira não é um bom nome, não. Vasco Matos, que fez uma boa campanha no Santa Clara, depois acabou caindo o nível, tal. Já tinha sido contratado, depois voltaram atrás, tal. Enfim, será que é o momento de Vasco Matos agora no Botafogo? Uma filosofia diferente para os jogadores? O Botafogo joga domingo, né? O Botafogo não vai ter a data FIFA para se preparar, já joga domingo porque tem jogo a menos contra o Atlético Paranaense. Ou será que a diretoria, o departamento de futebol vai ganhar essa queda de braço contra o John Textor e trazer um treinador de cenário brasileiro? Há quem diga que esperava-se a demissão de Dorival Júnior para que
pudesse, mesmo com a comissão técnica custando quase 2,5 milhões, para que pudesse ser o nome a dirigir o Botafogo. Por quê? Porque Dorival Júnior trabalha sob pressão, enfrenta crises no Corinthians que vêm de fora para dentro e ele não deixa que essas crises entrem dentro de campo. Tem 2 títulos aí para comprovarem o que a gente está falando, né? 2 não, 3, né? Porque também foi campeão paulista em cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Então é Copa do Brasil, Paulistão, Supercopa, um treinador que nas Copas está acostumado a ganhar, independentemente do cenário extracampo. Conseguiu ser campeão no São Paulo, da Copa do Brasil. São Paulo em ebulição, o Dorival conseguiu ser campeão no São Paulo. Então, muita gente achava que para o Botafogo seria interessante. Mas é claro que teria que ser demitido, né? Teria que estar livre no mercado. E o Marcelo Paes ontem, depois de Corinthians e Flamengo, deu uma declaração que, analisada friamente, né, superficialmente, ela mantém o Dorival no cargo, né? Mas se pegarmos os detalhes, né, o Marcelo Paes, no final das contas, diz assim, ó, da minha parte, eu gosto do trabalho do Dorival Júnior, é treinador do Corinthians, está mantido como treinador do Corinthians, até porque o Corinthians fez um jogo bom diante do Flamengo. O que se espera do Corinthians? Um time que perdeu em casa para o Bahia, para o Curitiba. Se esperava bem pouco do Corinthians contra o Flamengo, mas o Corinthians fez um bom jogo. Jogou mal contra a Chape, né? Mas fez um bom jogo. Teve mais perto de ganhar. Conseguiu dominar o Flamengo, né? Em alguns momentos da partida, em boa parte do jogo. Eu acho que depois do jogo de ontem, é meio estranho demitir um treinador que está fazendo o time jogar em algumas partidas. Vai sofrer com o desfalque do Memphis agora, tal, não sei quanto tempo o Memphis fica fora. E eu não acho que o Dorival Júnior seja demitido, principalmente se for analisar a questão esportiva. Ó, tá rendendo, o time consegue jogar. Só que o Marcelo Paes falou, da minha parte, esse da minha parte, não sei não, hein? Não sei não qual está sendo o pensamento da cúpula corintiana em relação ao trabalho do Dorival Júnior nesse início de ano que está sendo mal avaliado nesse momento. Colocação no Campeonato Brasileiro muito aquém e Campeonato Paulista, eliminação para um time pequeno, né? Enfim, o Campeonato Brasileiro, cenário brasileiro é assim. Muita gente acharia estranho, né? Como é que vai demitir um cara agora? Nessa situação, o Felipe Luiz foi demitido treinando um time campeão da Libertadores. Campeão brasileiro, né? Chegou na final do Mundial e perdeu nos pênaltis. Esse é o cenário do futebol brasileiro. Então o Botafogo, nesse momento, a diretoria, departamento de futebol, está focando muito mais no Hernan Crespo, que é um cara que entregou o São Paulo na liderança, já estava jogando o Campeonato Brasileiro, conhece o cenário, já trabalhou com alguns jogadores desse elenco do Botafogo, também conhece o cenário de Copa Sul-Americana, do que uma aposta portuguesa, né? Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta no Dois Toques, a casa do futebol.